Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Que bom estar de volta depois de uma maratona que tivemos a semana passada. Confesso que já estava com saudade de estar aqui conversando com vocês. Boa noite, Silvana, Silvana, não é isso? Seja muito bem-vinda. Eu sou Fabiola Maciel, tá? E hoje a gente tem um tema bem bacana. Nós vamos ter um bate-papo hoje com a deputada estadual Cida Ramos, da Paraíba. E olha que tema maravilhoso escolhido pela deputada mesmo. Vamos falar sobre pessoas com deficiência e proteção social. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje e poder trazer à tona um tema de muita importância, de muita relevância ao nosso segmento. A deputada estadual Cida, ela é uma grande militante e vem também trazendo a história dela. E eu estou agradecida pela noite de hoje. Então sejam todos e todas muito bem-vindas. Como a gente sabe que o nosso tempo no Instagram é bem curtinho, eu já vou chamar a deputada, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje. Thalita, seja bem-vinda. Olá, Eliane, Fábio, meu irmão, Binho, que bom que você está aqui, que bom que vocês estão aqui. Vamos falar de inclusão, vamos falar de proteção social à pessoa com deficiência, vamos falar com quem já trabalha, com quem já vive isso, já tem isso aí bem na veia, e a gente está aqui para aprender. Olá, deputada, Olá, Fabiola. que honra, boa A honra é noite. minha. Fico feliz de poder estar aqui com você para a gente poder discutir um pouco sobre a política pública, pessoa com deficiência e por uma sociedade mais justa, igualitária, onde o valor supremo seja o valor humano. É isso mesmo, que é isso que tanto buscamos, não é? E na prática deveria ser uma coisa simples, porque o que a gente busca só é o respeito, só é o nosso espaço de direito, não é? E infelizmente a gente precisa lutar para ser visto, para ser respeitado os direitos, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. Porque há algum tempo atrás a gente sempre remetia às pessoas que tinham preconceitos com as pessoas com deficiência, a gente sempre remetia, né, deputada, como uma pessoa, vamos dizer, menos esclarecida, vamos dizer, uma pessoa ignorante, né? E hoje é muito bom que a gente entenda que isso não é mais assim. Hoje é crime, preconceito, discriminação é crime. A nossa lei brasileira de inclusão, que é um grande marco no nosso segmento, ela vem com uma força de lei brava, linda, que todo mundo que trabalha no segmento ama, né? Então, a gente já tem que começar o nosso papo dizendo isso, que a gente não está pedindo nada, não, né? São direitos que as pessoas com deficiência têm. Eu quero, a quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar novamente. Boa noite a todos e a todas, porque eu sei que aí o pessoal da deputada com certeza está aqui conosco, que para mim é uma grande honra. Eu sou Fabiola Maciel, eu sou militante já há 15 anos no segmento da pessoa com deficiência. Eu tenho 3 filhos e o meu caçula, ele nasceu com deficiência, ele nasceu com mielomeningocele, né? E aí eu resolvi fundar uma ONG e a gente tem um trabalho com pessoas, agora não só mais com mielomeningocele, com outras patologias também. E, na verdade, depois de tantos anos trabalhando social, apesar de ter recebido outras propostas políticas, eu nunca trabalhei, apesar de fazer a política, e eu estou numa caminhada nova, né? Hoje, aqui em Recife, eu sou pré-candidata a vereadora, e venho buscando a representatividade do segmento que eu trabalho há 15 anos, e mais do que isso, né? A mulher, a mãe, né? A cuidadora, que agora a gente chama atendente pessoal, né? E claro que eu não poderia deixar de abarcar a pessoa idosa, né? Porque a gente entende que existe grandes limitações e grandes dificuldades, tal como a pessoa com deficiência.
Então, eu quero pedir muito que a deputada possa se apresentar, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da história dela. E, de antemão, já dizer que estou feliz em tê-la aqui. Estou Eu muito sou, feliz. eu também estou muito feliz, eu fico muito representada em você querer adentrar na política, ecoando a voz de muita gente que hoje faz parte desse segmento da pessoa com deficiência. Né? A gente não pode dizer que somos poucos ou que somos invisíveis perante a sociedade e o poder público, porque somos 24% da população. Né? É um número muito expressivo, mais de 45 milhões, né, Milhões. de pessoas. Então, não dá para nos esconder, não temos como nos isolar, e o poder público precisa entender que, para que ele possa ser democrático, um poder público que represente o cidadão, a cidadã, ele precisa incluir o segmento da pessoa com deficiência. Mas eu quero lhe dizer que a minha experiência como deputada estadual, eu sou mãe de 2 filhas, professora universitária, vim de uma família cujo meu pai é caminhoneiro, minha mãe dona de casa, de uma família de 7 mulheres, né? E tive paralisia aos 3 anos de idade. Você imagina o que é ter paralisia em 1967, numa pequena cidade da Paraíba. Né? Primeiro foi num momento como esse que a gente está vivendo, foi um surto, né, grande de poliomielite que ocorreu no Brasil, e Sim. é a minha cidade, ela teve, nós somos aqui no estado a segunda cidade com maior número de pessoas com deficiência, porque foi uma cidade que foi bastante atingida. É exemplo da pandemia hoje, né? A gente pode fazer uma certa comparação. Então, numa cidade do interior onde as pessoas não entendiam muito bem o que era aquilo, né? Então reservavam sempre a pessoa com deficiência um lugar de uma segunda cidadania, ou seja, era um meio cidadão, né? Porque não se sabia direito como lidar com aquela pessoa. Né? Então, os limites, o que era destinado à pessoa com deficiência era um quarto, muitas vezes alguma habilidade manual, né? E a vida era extremamente restrita, né? Restringida, e se achava, inclusive, eu cresci ouvindo, né, que a pessoa com deficiência ela não chegava aos 15 anos de idade. Então, Olha, assim, de lá para cá se avançou muito. Como na história da humanidade, nós avançamos muito, pessoas com deficiência. A Idade Média, né, se achava que era castigo, né, muitas pessoas eram mortas, né, e a humanidade foi avançando, a ciência, a tecnologia, e hoje nós sabemos que a pessoa com deficiência é um cidadão como outro qualquer, né? Com direitos, com deveres, com limitações como todo ser humano tem, né? Mas com uma potencialidade incrível, desde que a sociedade e o poder público possa cumprir seu papel, que é de direcionar o território, o município, políticas públicas que façam com que esse segmento possa desenvolver-se plenamente. Porque eu costumo dizer, Fabiola, que tudo que a pessoa com deficiência e os familiares querem, e eu tenho certeza que é o que você deseja para seu filho e para muitos outros, por isso que você está entrando na política, é que tenha condições de igualdade, né? Tenha acesso à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, né? Possa desenvolver-se no máximo que puder. E eu costumo dizer que ninguém pode dizer o limite de outro ser humano. Ninguém consegue dizer o limite de ninguém. A gente sempre se surpreende quando faz isso, independente da pessoa ter deficiência ou não, porque
você acaba percebendo que aquela pessoa que você, às vezes, mas eu não dava nada por fulano, e fulano chegou em tal canto. Porque cada ser humano sabe, né, o que nós temos aqui, onde só nós vamos, no nosso íntimo, a nossa capacidade de resiliência, de seguir em frente e de dizer, apesar dessas dificuldades, eu posso dar um passo a mais. Então, o limite de cada ser humano é determinado por cada um, né? E ele também determinado pelas condições que lhe são ofertadas. Obviamente, se uma pessoa com deficiência ela não consegue sair de casa, então o limite dela será o quarto com uma televisão. Mas se ela tem acesso a uma educação, se ela tem acesso à possibilidade de fazer amigos, de compartilhar, de agregar, porque o ser humano é um ser gregário por natureza, não é? Então, a gente só sabe viver em sociedade, a gente só sabe viver em contato com o outro, na relação humana com o outro ser humano. O grande problema é que, ao longo do tempo, né, o próprio homem foi se distanciando do próprio homem. Né? E a gente vai criando barreiras, vai criando dificuldades, né? A gente vai fazendo com que cada vez mais as coisas fiquem mais difíceis para o outro, né? E nesse caso, para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, principalmente na década de 70, 80, ela passou aqui no Brasil a decidir que queria ser partícipes da sua própria história. Né? E a própria família também começou a ter uma presença muito forte em mobilizações. Né? Então, o viver sem limite, a lei de inclusão, a mudança na própria Constituição, ela é patrimônio e ela é fruto desse processo histórico e democrático. Exatamente. Então, eu Exatamente. quero iniciar essa nossa conversa agradecendo todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Agradecer você pela oportunidade. Eu acho muito importante esse contato da Paraíba com Pernambuco, Rio Grande do Norte, que a gente possa unir o Nordeste, porque o Nordeste tem um número muito grande de pessoas com deficiência, também 23,63% da população. É muita gente, né? Nós temos, as mulheres são mais acometidas por deficiências, né? Os homens vêm em seguida, mas ainda por isso, ainda é mais importante que mais mulheres entrem na política. Porque eu digo que as mulheres elas têm a capacidade de, ao elaborar leis, e é o que você vai fazer em breve, e eu estou torcendo muito, né, fazendo um apelo aí às pessoas de Recife que lhe apoiem, que lhe deem a oportunidade de poder representar esse segmento, de ser uma voz que vai ecoar outras vozes. Porque aqui na Paraíba, a minha eleição ela trouxe isso. Né? Ela trouxe a perspectiva de que numa Assembleia, numa Câmara, num Executivo, numa Prefeitura, onde for, a pessoa com deficiência pode e deve estar na política. Porque a política é fundamental para que a gente possa mudar a cultura, mudando as leis, abrindo o debate e a discussão, né? E a minha presença na Assembleia, ela trouxe um ânimo muito forte para o segmento, né? Desde conselhos, entidades de pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência, as famílias e as pessoas com deficiência de forma geral. Né? Eu fico feliz quando eu vejo aqui muitas mulheres formando núcleos de mulheres com deficiência em várias cidades da Paraíba. Está se expandindo muito, está crescendo e elas estão dizendo que nós queremos emprego, né? Nesse momento de pandemia, e a gente está discutindo proteção social, e proteção social tem relação direta com políticas públicas, a capacidade que o poder público, que o Estado tem de prevenir riscos e de proteger
quem mais precisa ser protegido, para poder ter um equilíbrio social. Então, nesse momento de pandemia, que as pessoas com deficiência tiveram muitas dificuldades. Você, como mãe, sabe, porque aqui nós reunimos um grupo muito forte que inclui Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB, universidade, conselhos de pessoas com deficiência, entidades, fóruns, familiares. E nós presenciamos nessa pandemia, primeiro que não houve por parte do governo federal, embora a OMS, a OPAS tivesse dito que a pessoa com deficiência é grupo prioritário, precisava de atenção muito especial, porque é grupo de risco, né? Porque a pessoa com deficiência física tem problemas renais, deficiência, síndrome de Down, tem cardiopatia, sim, né? Cada deficiência. Nós não tivemos isso no Brasil transformado em protocolos e transformados em prioridades. Então, aqui na Assembleia, nós tivemos que trabalhar muito para garantir. Hoje mesmo eu tive uma lei, né, que foi vetada pelo governo do Estado, mas que, felizmente, os deputados derrubaram por unanimidade. Uma lei super simples, uma lei singela que garante um direito, que é a máscara acessível. Por que nós entramos com uma lei dessa? Para que cada estabelecimento comercial obrigatoriamente tem que ter 5% dos seus funcionários utilizando a máscara acessível. Por quê? A máscara acessível é aquela que a boca fica amostra, né? Bota um plástico e dá para ver. Por quê? Porque surdos que fazem leitura labial chegavam em supermercados, em farmácias, em padarias e não conseguiam se comunicar porque estava todo mundo de máscara. Então, uma dificuldade imensa, né? Algo que é um direito elementar. No momento de pandemia, a informação sobre o Covid, você poder se comunicar é fundamental. E esse direito mínimo elementar dos surdos estavam sendo negados. Então, foi algo importante, assim como nós aqui desenvolvemos diversas outras leis. Né? A questão dos meios de comunicação fazerem uma propaganda acessível. Né? Nós reunimos com as emissoras de televisão, de rádios, né? Reunimos com o Ministério Público, com Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, e eles passaram a ter que, na sua programação, desenvolver propagandas que informassem a pessoa com deficiência física que ele tem que limpar as letras, a cadeira, como é que ele deve ter, quais são os riscos que ele enfrenta, o deficiente visual, né, que usa muito tato, né, que precisa pegar nas pessoas, como era que quais são os cuidados para ele se proteger, os deficientes auditivos, e assim foi. Né? Nós também discutimos a questão do retorno dos ônibus, do transporte público, né, que precisavam, eles colocaram muitas propagandas, mas nenhuma acessível, nem para o cego, nem para o surdo, e foi necessário chamar o feito à ordem e transformar tudo em leis. Né? Aqui nós temos diversas leis desde a questão dos bancos, do autoatendimento, né, acessível. Né? Nós temos leis que dão direito às pessoas com deficiência ter sessões de cinemas, todas em audiodescrição, todas adaptadas e prontas e gratuitas por parte do Estado, né, que tem aqui um centro de cultura, né, o espaço cultural, para que possa, muitas dessas pessoas, às vezes, nem de casa saem, e poder proporcionar o cinema gratuito, ofertar o ônibus, que eles cheguem, é fundamental. Então, são muitas ações e medidas, todo o histórico e o material escolar
em libras, né, totalmente traduzida, é muito importante, né, para que a gente possa dizer às pessoas com deficiência, olha, o problema não está em você, você tem que estar onde você quiser estar, porque seu espaço ocupando a cidade e o território. O que está errado ou o que não está funcionando e engrenado são as políticas públicas que deveriam estar a serviço de quem mais precisa. Dos idosos, como você coloca, da pessoa com deficiência. Né? Então, é muito importante que a gente avance nesse processo de implementação de políticas públicas. Deputada, eu fico muito feliz, muito feliz. E é isso que nós sonhamos para a nossa cidade. Nós não temos representatividade aqui na Câmara. Na verdade, o número de mulheres também aqui é lamentável, porque são 39 vereadores e apenas 6 mulheres, e nós não temos uma representatividade da pessoa com deficiência, né? Isso na esfera municipal, isso na esfera estadual. E é essa a diferença que faz. Então, quem está nos assistindo aí do outro lado, para que possa entender a diferença em um lugar que exista a representatividade. Porque esse olhar só sabe quem vive. Esse olhar só sabe quem vive. E eu não tenho vergonha de sempre dar o meu testemunho, que era um olhar que eu também não tinha. E que, graças a Deus, eu fui privilegiada, na verdade, abençoada em ter o meu filho ter uma deficiência, para que pudesse me abrir os olhos para um mundo que eu não conhecia ou não me interessava, porque é assim que acontece. Então, são duas grandes barreiras, enormes barreiras, que tentamos derrubar. É a questão da barreira atitudinal, que isso é pessoal, tá? Você precisa querer abrir os olhos a essa mudança, mas aí a gente volta para aquele pontozinho, que agora não é só mais a sua vontade, porque agora você tem uma lei que você precisa cumprir, né? Mas as barreiras atitudinais, elas são enormes, e as barreiras comunicacional. Isso é uma coisa que me preocupa demais. Eu pessoalmente, eu tenho uma grande angústia em não falar Libras. Isso eu comecei o curso, não terminei. Isso me traz uma grande angústia. É a minha voz não chegar a todos. Por exemplo, agora, como seria bom que tivéssemos aqui um intérprete de Libras para que toda a comunidade surda pudesse estar nos ouvindo, não é verdade? Mas aí da onde é que a gente vem? Da onde a gente encontra a solução? Todos os problemas serão resolvidos? Não, não é isso. Não estou dizendo aqui que faremos milagres, mas eu estou dizendo aqui que com representatividade, uma cidade, um estado, um país, ele tem uma grande transformação. Claro. E além do mais, é uma coisa que essa eu preciso, aí realmente eu tenho que falar como mãe, né? Porque vê-la, uma professora universitária, uma parlamentar, uma militante e ativista dessa forma, eu como mãe, e como muitas que estão nos acompanhando aqui, tá? Que são mães também. Aí é aquele orgulho que nós queremos dos nossos filhos, né? Não tenha dúvida. Porque o que a gente mais busca é isso. E novamente a gente vai citar a nossa linda lei brasileira, que claro que tem suas falhas, mas que é um marco que vem trazendo de cara a autonomia da pessoa com deficiência. Né? Então, você vê hoje as pessoas com deficiência podendo gerir a sua própria vida. Meu Deus, a gente precisou esperar tantos anos para que isso acontecesse. Exatamente. Eu lembro, Fabiola, e aqui eu vou fazer uma confidência a você, aos que estão nos ouvindo. Eu cresci, meu pai, ele reunia as filhas, reunia minha mãe e dizia... Ele valorizava muito a educação, embora ele não tivesse concluído nem o primeiro grau. Mas ele fazia de tudo para que os filhos pudessem estudar. E ele dizia muito assim: aqui eu só tenho obrigação com sua mãe e com essa aqui.
E eu escutava aquilo e aquilo em mim transformava-se assim, ou ele nem sabe que eu vou ainda ajudá-lo, né? Então, essa resiliência, força, foi muito forte, né? E eu fico hoje feliz olhando a trajetória e vejo que ele, quando faleceu, eu já podia bancar tanta coisa na vida dele. Ai, que coisa linda, que Podia coisa linda. bancar plano de saúde, podia bancar uma boa alimentação, né? Então, eu fui, inclusive esse aprendizado para ele, né? Foi um aprendizado. E eu acho que os pais que Lindo. têm filhos com deficiência, que não é algo fácil, né? Eu estaria mentindo aqui, porque eu trabalhei eu fui coordenadora de educação especial. Eu sou mãe e eu sei como uma mãe, como um pai, a gente projeta muito no filho, né? A gente cria toda uma expectativa, muitas vezes, né? O que a gente não foi, a gente quer que o filho seja a mais Seja. do que a gente foi, com Isso. certeza, né? Então, É um assim, ser humano nosso, super aprimorado, né? É isso que a gente espera. exatamente. Né? E quando chega um filho com deficiência, a gente pensa no mundo inteiro, as dificuldades, né? E como esse mundo não está pronto para ele. Mas a tarefa de aprontar o mundo, de transformar, passa a ser nossa, passa a ser da sociedade, passa a ser dele, porque ele é o Sim. principal partícipe. E como eu disse a você, pode avançar muito dentro das limitações impostas a ele, pode caminhar muito, muito, não é? Então é isso que tem que motivar e eu tenho certeza que a sua presença na Câmara, você disse que aí é difícil, tem poucas mulheres, né? Não tem ninguém assim mais ligado à área do segmento da pessoa com deficiência, mas eu tenho certeza que você está chegando lá para transformar isso. Se Deus Para assim permitir. falar não apenas pela pessoa com deficiência, mas pelos idosos, porque Sim. a Pelas sociedade, mulheres. pelas Pelas mulheres, e mulheres. a gente precisa muito de mulheres, precisa muito, porque não vai haver democracia, não vai haver igualdade se a gente achar que numa Assembleia de 36 deputados, se 4 ou 5 deputadas estejam representando, esteja bom isso. Né? A nossa obrigação quando a gente chega lá é dar a mão para que outras mulheres possam chegar lá também. Então, eu penso que você pode cumprir esse papel, vai representar muito, vai fazer tudo? Não, mas vai fazer algo que é fundamental, possibilitar que aquele espaço passe a se preocupar com esse tema, né? Passe a se Exato. preocupar com algo Exato. tão importante. E você Exato. começa, se você arrombar a porta, você pode abri-la para que os movimentos entrem e digam, né? Porque eu tenho certeza que eu olhei aí suas redes, suas mídias e já vi que você é alguém que se parece muito comigo. Você já até vai construir seu plano, né, de chegada até a Câmara de forma muito democrática, participativa Isso. ao extremo. Eu já fico Isso. assim, bastante feliz, já estou copiando algumas coisas, né? Ai, E que honra! Não, eu não diga ter, isso não, não deputada, vou porque, meu ver Deus, ali que o que eu honra. posso aproveitar aqui. Então, algo muito importante. Você já está dizendo quais são suas mensagens, a que vem, por que vem, né, quais são os seus objetivos, e isso é fundamental para uma representação desse segmento, mas eu digo da sociedade como um todo, porque se sua pauta, uma delas é a pessoa com deficiência, mas eu já vi que você abordou o idoso aí, Sim. certamente será algo que você vai ter esse espaço. Você tem experiência também com esse público? Hoje, o nosso trabalho, ele é da criança ao adulto, né? Dentro da ONG, a gente não tem um trabalho específico com a pessoa idosa. Nós não temos.
Mas, é como eu disse, a gente se identifica. Primeiro que eu tenho meus pais idosos, eu tenho a minha família idosa, e a gente se identifica demais com as necessidades quando chega a fase, enfim, aquela coisa de uso de fraldas, de incontinências, de homens, problemas de próstata, enfim. A gente tem realidades muito parecidas. E eu vivo isso dentro da minha família. Né? Então, por isso que eu tenho, sim, essa sensibilidade grande com a pessoa idosa, porque eu vivo isso na minha família. E a gente Então, sabe que a pessoa idosa, ela também é muito invisibilizada pela sociedade. Muito. o E tem cuidado está presente na sua vida. exatamente. Olha, e tem uma coisa também, deputada, que eu levanto, que essa é a minha bandeira, porque sou eu, né? É essa mãe, né? Essa mãe absolutamente anulada, né? Invisibilizada pela sociedade, tá? É a mãe. Eu não estou aqui como mãe trazendo um lamento, um peso. Meu filho é uma bênção. Mas nós, mães, nós anulamos a nossa vida para cuidar dos nossos filhos, não é verdade? E quando E eles eu têm. acredito que a mãe de uma pessoa com deficiência intelectual, né, eu vou citar as experiências que eu tenho aqui. Nessa pandemia mesmo, eu ouvi depoimentos muito comoventes de mães de Sim, autistas. imagina. Ela dizia assim: eu não tenho, sou eu e ele, e para eu ir a um supermercado, eu não tenho com quem deixar, né? Então, é algo assim, é uma dedicação de mães com filhos com microcefalia, né? É extrema, né? E a gente, aí você diz assim, eu estou me lamentando? Não, Não, não é lamento. nós estamos dizendo o seguinte: é necessário criação de centros-dias, criação Exatamente. de espaços para que, com toda a estrutura, né, de psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, profissionais, fonoaudiólogos, para que os filhos possam ficar um período, se não é toda semana, mas 2, 3 dias na semana, né, para que essa mãe ela possa ser mulher, ser Sim, mãe, né, sim, ela sim. possa realizar as atividades que todos nós necessitamos fazer, ela possa viver um pouco a vida dela, Sim. né, E e poder voltar para esse filho de forma plena, de isso, forma isso, que ela possa se realizar como mulher, como mãe e também ter a oportunidade de dividir. Então, a tarefa dessa divisão não é uma coisa individual. A gente errou muito ao longo da história. A tarefa de contribuir com a sim, família, ou é com a mãe e o pai, é do poder público. Nós precisamos criar políticas públicas até para a interação das pessoas. É fundamental esse tempo para a mãe. É preciso que esses espaços de isso. socialização Nós, sejam criados. nós precisamos ser vistas, porque hoje a realidade que nós temos, tá, é a realidade que eu convivo diariamente com as mães, não só as mães da ONG que eu represento, mas as ONGs, porque eu presidente do Conselho Municipal, eu fui conselheira do Conselho Estadual e a gente acaba conhecendo muitas outras realidades. E as realidades que a gente tem são de mulheres anuladas, sim, tá? A grande maioria delas mãe solo, a grandíssima maioria delas. E eu vivo realidades de mãe que passam uma vida cuidando dos seus filhos. Isso aqui eu não estou falando de patologia, independente de patologia. Estou falando da mãe que cuida do seu filho, exclusivamente do seu filho com deficiência. E ela passa uma vida cuidando desse filho e
quando e se essa mãe perde o seu filho, aí eu tenho situações de mãe com 60 anos, com 70 anos, com 65 anos, sem uma formação, sem uma escolaridade, sem uma profissão, que vivia exclusivamente do benefício do filho. Aí eu pergunto, o que é que tem para essa mãe? O que é que essa mãe faz hoje? Né? Porque muitas delas antes tinham todas as possibilidades de ter, sim, uma vida produtiva, uma vida, um trabalho, um estudo, enfim. Mas tudo aquilo foi cessado por uma transformação que acontece. Também aí a gente vai falar de machismo, a gente vai falar de muita coisa que acontece no universo da pessoa com deficiência. Mas o resultado é esse, é essa mãe só. É uma Essa mãe que mãe se vê diante só. do ninho vazio, se vê É diante vazio, de, não tem de mais dinheiro, é, entende? É uma tem, pessoa que, não vamos tá, ser aqui hipócritas de dizer, ai, como vai ser fácil ela com 60 anos, sem ter estudo, sem nunca ter trabalhado, arrumar um emprego? Tem como a gente dizer exatamente. isso? É Tem. interessante, É Fábio, real, não é verdade? porque eu penso que é muito importante que a gente também tenha para as mães, né, para aquela que cuida ou aquele que cuida, mas Sim. a realidade é que a ampla maioria são as mulheres que As cuidam. mulheres, Muitas vezes eu trabalhei nessa área, eu vi o abandono dos eu sei, lares por parte dos maridos, né, a grande e toda a maioria. responsabilidade ficando com as mulheres. É necessário que a gente desenvolva tanto apoio psicológico, Sim, é muito importante porque existe um número muito alto, índices demonstram de depressão, de sim, melancolia, né? sim, Desse sim, sim. isolamento a que a mãe se impõe também, né? E a própria situação faz com que ela se imponha, né? Então, esse aparato, né, de apoio psicológico, mas que a gente também veja muito a questão da renda. Né? Da Muitas, renda, da renda. eu quero discutir essa questão do BPC, do benefício da prestação continuada, né? Porque tem muitos casos de mães que têm 2 filhos com deficiência e 3 Sim, só tem um um BPC. benefício. Né? Eu dizia assim que eu fui secretária de Estado e eu pude ser presidente de todos os secretários do Brasil, presidente do FONSEAS. E quando eu estava lutando para que o BPC ele pudesse ser ampliado para todos os filhos, a gente vê tantos retrocessos. Né? Hoje, muitos desses benefícios estão sendo negados. Né? E Todos. eu penso Muitos, que a muitos, gente muitos, tem que muitos, muitos. vincular isso à mãe também. Né? Se o filho Pois se é. for a partir de tal idade, a mãe tem direito àquela renda, Exato. Exato. porque essa mulher ela fica praticamente, como você bem colocou, né? Sem profissão, sem nenhuma Tem estudo. A atividade, maioria dela, né? a maioria mora em comunidades, porque é um salário mínimo para cuidar do filho, para comer, para morar, para viver, para tudo. Então, a maioria realmente estão em classes super vulneráveis, né? E quando acontece de perder o seu filho, a situação é desesperadora, porque é o luto, é a solidão, é a dor e é o desespero. Porque ela diz, e agora? E agora? Né? Então, a mãe, a cuidadora, a atendente pessoal, essa pessoa ela precisa ser vista pela sociedade. Eu tenho sempre falado isso nas minhas lives. Sociedade, vocês precisam nos ver. Eu sou eu sei que eu sou abençoada e sou uma exceção. Eu acabei de ter, agora, eu vou fazer 48 anos. Eu fiz agora o meu curso de Direito, que eu tanto quis. Eu consegui terminar o meu curso de Direito. Mas eu sei que as mães que eu represento, elas não têm essa chance. Elas não têm essa possibilidade. Então, é até um clamor que eu faço às outras mães, às mulheres com deficiência e às mulheres em geral, né? Sororidade, né? Pelo amor de Deus, pensem nessas mulheres. Eu não consigo entender, deputada, como somos quase 53% da população e só votamos em homens.
Não estou aqui levantando nenhuma bandeira feminista, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu luto por igualdade. Eu luto. Que igualdade é essa? Que igualdade é essa? Nós Não é? passamos muito tempo ouvindo que o espaço da política não é um espaço para mulheres. Por quê? Porque é um espaço competitivo, é um espaço que o tempo é privado, praticamente não existe, porque nós somos demandadas a qualquer hora, a qualquer momento, né? Às vezes a gente precisa andar muito, reunir muito, e isso não é coisa para mulheres, né? A política é uma coisa dura, a política é competitiva e não seria coisa para as mulheres. A gente precisa quebrar isso, porque a gente não quer que alguém faça leis por nós. Nós queremos fazer as leis. Nós queremos ter como deve ser as coisas, qual deve ser nosso espaço, porque é que tem que ter uma lei num domínio que quando se escute alguém batendo numa mulher, o síndico ou qualquer outro seja obrigado a fazer a denúncia, como nós temos uma lei aqui, porque para acabar com essa história de quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, para proteger vidas. Então, é muito importante que a gente quebre com isso e quebrar com essas coisas é sempre difícil, Fabiola. Por isso que eu admiro a sua garra. Alguém tem que iniciar, alguém tem que partir para cima e quebrar as barreiras. E tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Tanto eu, você e milhares que estão né? todos os dias enfrentando, seja na política, seja no trabalho, lutando por igualdade de salário, que ainda é uma realidade muito outra grande. realidade. Né, para trabalho igual. Nós estamos lutando aí todo dia dizendo nós não queremos ser mortas pelo fato de sermos mulheres. Não é possível. O feminicídio é um retrocesso, uma aberração na sociedade, é a barbárie. Né? Você matar uma mulher pelo simples fato de ela ser mulher e de você achar que ela é dona. Exatamente, é o dono. Eu aqui. Olha, o machismo, o preconceito, ele se esconde atrás de religião, de crença, ele se esconde atrás de vários elementos, tá? De vários institutos, mas na verdade é aquilo que está ali impregnado na pessoa, tá? Exatamente. Eu acho que sempre se esconde atrás de algo, não é verdade? Eu presido aqui a CPI do feminicídio e a gente acompanha e luta muito, né, contra essa barbárie na sociedade. E outra coisa que a gente precisa desmistificar e tirar da cabeça das mulheres que têm filhos com deficiência, né, que algo deu errado, que o problema está nelas. Que a culpa é dela. Essa cobrança, essa responsabilização, porque isso já é próprio para as mulheres. Você é mãe, você sabe, você tem 2 filhos? Tenho 3. 3, né? E o que a gente assiste muitas vezes, né, nos homens, eles cobrarem muito se o filho não passou nisso, se não... A culpa é da mãe. O problema sempre a responsabilidade em outra instância passa a ser da mãe. Da mãe. E se deu tudo certo, é porque o pai teve um punho forte e soube colocar o filho no trilho. Então, quer dizer, a gente vive sim. Em 2020, nós vivemos um puro machismo. Agora, muito deles, nós mulheres que permitimos. Né? Aí eu volto nesse número, eu volto para essa estatística que é uma aberração. Tá aí comprovado nos números que mulher vota em homem. A grande maioria das mulheres. Nós vamos insistir e faça exatamente para você se direcionar para as mulheres e dizer, mulheres, somos maioria da população, maioria do eleitorado, e chegou o momento
de dizermos que é necessário ter igualdade. Nós não queremos nem mais, nem menos. Nós queremos o que é justo, o que é correto, né? E o que representa verdadeiramente um processo igualitário e democrático. Eu quero também lhe convidar, quando você já estiver eleita e puder vir aqui, para você conhecer um condomínio chamado Condomínio Cidade Madura, que foi fruto de toda uma política que nós direcionamos para as pessoas idosas, né? Que nós aqui na Paraíba conseguimos sistematizar, a época que eu fui secretária de Estado, uma política para os idosos, que incluía desde a participação, presença deles, a gente incentivar que eles estivessem nos centros sociais urbanos, espaços onde eles se reuniam semanalmente, 2, 3 vezes, com lanche, com música, com tudo. Olha, isso é o meu sonho. Eu queria ter coração aqui para gente. Toca aí no coração. Eu queria ter coração aqui agora para tocar para você, porque é isso que eu quero, deputada. Que coisa linda! Centro com piscina aquecida, com tudo. Né? Nós direcionamos também para esse público muitos idosos que moram em suas casas, que precisam dessa convivência, porque a coisa mais difícil para um idoso é quando ele vai perdendo, né, essa relação, né, com as pessoas da idade dele. Sim. E a gente sabe que o mundo está muito acelerado e muitas vezes em casa com o neto, a exclusão é dificuldade. A exclusão é imensa. De estar ali, né? Então, para esse público, a gente desenvolveu isso. Para o público que mora em abrigos, a gente tinha o projeto Acolher, porque o Estado aqui nunca tinha colocado dinheiro nos abrigos de idosos. E nós visitamos os abrigos e a gente dizia, senhora, como é que eu vou ter condições de dizer a um filho que ele tem que visitar, um parente tem que ir lá no abrigo, se o Estado não coloca nenhum centavo, né? Então, nós começamos a visitar e vimos que os abrigos faltava tudo, rampa, refeitório, banheiro adaptado, e a gente passou a colocar, abrir um edital e eles concorriam. E o terceiro projeto é esse que a gente tem o maior orgulho, que foi premiado nacionalmente, que é o Cidade Madura. É um condomínio, né, com 40 casas, que tem pedário, horta, tem espaço de convivência, que eles se reúnem, jogos, academia, redário, né? Então, é um condomínio que não faz nenhuma diferença de um condomínio de padrão de classe média. Né? E os idosos vivem ali, né? Eles convivem ali, tem um postinho de saúde dentro, né? Tem pista para eles caminharem, e na Paraíba nós já temos alguns, e a gente tem o maior orgulho, e você vai poder conhecer. Eu quero conhecer. Inclusive, grande parte da minha família mora aí, em Paiê. Quando era vivo, visitou e ficou encantado. Foi, e eu quero conhecer. Olha, deputada, grande parte da minha família mora aí, em Bahia. Aqui na Paraíba. Grande parte da minha família mora aí em Bahia. E eu quero muito conhecer esse condomínio. Quero demais, quero demais. Você já vai fazer uma em Recife, quando for vereadora. Você já bota a ideia. Exatamente, eu já estou profetizando isso. Exatamente. Que coisa linda. Olha, deputada, eu já vou ficando triste vendo que o nosso tempo já está acabando. Estou muito feliz. Você não tem noção de como você alegrou o meu dia hoje. Coisa boa. Como você me alegrou hoje com o seu trabalho, com as referências que você traz. Com certeza eu estou aqui com a cabeça assim, ó, fervendo, né? Captando o seu trabalho. Claro que querendo copiar o que há de bom. E o que eu quero muito é pedir a sua ajuda, que é isso que eu tenho trazido sempre nas minhas mídias, que o espaço é de voz
para todos, para todas, mas eu quero muito pedir a sua ajuda para que a gente possa fazer um planejamento lindo para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, para essa mãe, para essa mulher, né? Inclusive amanhã fica já um convite. Nós vamos ter uma live com o delegado Mário Melo, tá? O delegado da Polícia Civil de Pernambuco. E a gente tem o tema de aplicações práticas da Lei Maria da Penha. Porque é grande pauta, grande bandeira minha, violência contra a violência contra a mulher idosa, a violência contra a mulher com deficiência, a violência com a mulher cuidadora, enfim, essa bandeira da mulher. Eu quero muito pedir que a senhora possa fazer as suas considerações finais, mas o meu coração, olha, estou muito feliz. Agradecer imensamente essa parceria, essa oportunidade, me colocar inteiramente à disposição. Vou pedir muito às pessoas que eu conheço em Recife que lhe apoiem. Com o apoio nós vamos avançar muito aí, né? E dizer que quando você estiver na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer essa parceria, Assembleia da Paraíba e Câmara de Vereadores de Recife, para a gente avançar na luta. E você vai ser sempre bem-vinda aqui. Nós temos um caminhar muito longo aí, e no dizer de Paulo Freire, vamos esperançar, porque gente nasceu para brilhar e eu tenho certeza que tem espaço para todo mundo e que você vai cumprir um papel fundamental. Agradecer a todos que nos acompanharam e dizer, se muito vale o já feito, mas vale o que virá. Um beijo no coração, Fabi. Deus lhe abençoe. Deus te abençoe. Gente, obrigada a todos e todas. Uma boa noite. Eu estou aqui em êxtase de felicidade. Muito obrigada. Um beijo grande no coração.